Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao Adonai Podcast. E hoje, no episódio de hoje, nosso convidado especial será o Rony. E vamos falar sobre o poder do perdão. Vamos falar hoje sobre o perdão, que é um tema bem importante, que é o perdão que nós temos que ter ao próximo, o perdão que nós temos de Deus. E deixa eu chamar o Rony já para ele entrar. Peraí. Oxi, Brasil. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vão entrando. Vou esperar o Rony entrar um pouquinho. Peraí. Ué. Pronto, convidei ele, agora vamos aguardar. Oi, eu tô toda... Tava de cílios, eu nem vi. Olá, Hello! Rony! Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui também. Bonitinho. Meu Deus, eu não paro de aparecer cílios. Eu coloquei um filtro, fica aparecendo uns cílios na minha cara. Eu Olá, não posso colocar um pessoal. filtro, Boa né? noite. Boa noite, gente. Eu não posso colocar filtro, senão eu vou ficar com a boca vermelha, né? Fica com a boca... É, olha lá, eu fico colocando cílios, ó. Ai, ficou horrível. Meu Deus. Eu tô mais branco. E aí, Rony, como você está? Estou ótimo. Boa noite, gente. Estou bem, graças a Deus. Glória a Deus. E vamos lá. Hoje nosso tema, nossa live será sobre o poder do perdão. E olha, eu acho que é um Fortíssimo, né? outro tema que é super difícil das pessoas viverem realmente isso, né? Exatamente. E Exatamente. para começar, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho onde você congrega, né? Porque não é todo mundo que Ah, te conhece. bom, pessoal, muito prazer mais uma vez. Meu nome é Rony. Eu faço parte da Igreja Brasil para Cristo, com muito amor. Foi onde que Deus me direcionou para eu estar congregando com os irmãos. E faço parte do grupo de louvor. Entrei recentemente e é isso. Acho que não tem muita coisa a Canta falar. muito. Mais ou menos. Mais ou menos. Para Então, glória de Deus. e aí, Rony, esse tema que é tão, sei lá, tão complicado das pessoas viverem, né? Para começar, eu vou falar sobre o significado de perdão. Ótimo. O significado, é isso? O significado de perdão é remissão de pena ou de ofensa ou dívida, é desculpa, né? Desculpar, é se livrar do que está devendo, né? E aí, eu estava dando umas pesquisadinhas sobre algumas passagens na Bíblia também, né? Que fala sobre Ah, o perdão, né? A Bíblia inteira. é. Somos perdoados. Nossa, muito. Meu Deus, tem muita coisa que fala sobre isso, né? E você Nossa. falou que você tem um testemunho, né, sobre o perdão. Sim, tenho. Tenho. Aí quando você quiser que eu começo, Pode aí começar, depois eu falo um pouquinho sobre essas passagens. hora da largada. Já preparei o meu copo, Uma aguinha para né? hidratar, gente, bebam água, é muito importante. Bebam água, gente, por favor. Bom, meu testemunho de perdão foi a partir do momento que você me chamou para participar, já veio isso no meu coração. Vamos lá. Eu sou filho do segundo casamento, eu tenho 7 irmãos, contando comigo 8, eu sou filho de outro casamento, do segundo pai. Então eu sou o do meio, tenho 3, né? Tenho meu irmão mais velho, e eu do meio e o caçula, né? E então, tipo, eu não tive tanta convivência com meu pai. Você tá conseguindo me escutar bem, Campos? Tô sim, tá normal para Tranquilo? mim.
Ah, Ótimo, o vídeo também. perfeito. Para mim também tá perfeito. E aí, eu acho que foi com 12, 13 anos, meu pai foi embora de casa. E aí gerou tudo o que um filho possa sentir, né, na questão da ausência de um pai, né? Então, tipo, eu fui crescendo mentindo para mim mesmo. Posso dizer assim que mentindo para mim mesmo, porque para mim é como se nunca existisse pai, assim, tipo, é só minha mãe, né, e meus irmãos na Terra, pai não existe. Sim. E aí foi passando os anos, eu mentindo para mim mesmo, e aí quando chegava o tempo de comemoração do Dia dos Pais, tal, todo mês, assim, quando chegava, já dava aquele baque muito forte, mas mesmo assim, eu mentindo para mim mesmo, e meus irmãos teve mais convivência com meu pai. O meu irmão mais velho teve mais convivência com meu pai e o meu irmão mais novo. E aí eu lembro que eles pegavam e falavam, liga pro pai, hoje é dia dos pais. Aí eu fazia o papel de ligar, né? E eu ligava, falava, ei, pai, você tá bem? Como que tá o senhor? E aí ele pegava, tô bem, tudo mais. E não tinha, o assunto não fluía, Sim, não né? tinha intimidade, né? Não tinha nenhum tipo de intimidade, nada. Então, meu pai, ele perguntava, você tá bem? Eu tô bem. Aí, tipo, já cortava o assunto, que era comigo, e já transferia para outras pessoas. E chegava outro mês, outro dia dos pais, mesma coisa, a insistência dos meus irmãos para eu ligar para ele e falar com ele. E aí eu arrumei um assunto para não ficar chato, né? Falei, eu vou arrumar um assunto para não ficar chato. Então eu comecei a falar dos amigos dele, né? Sim. E em vez de melhorar a situação, né? Porque meu pai ele foi morar em Budas Artes com a irmã dele e, e eu morando aqui. E aí eu ficava olhando para os amigos dele e para depois passar a informação para ele. Em vez de melhorar essa questão para mim, piorou. Porque eu queria falar de mim e eu não conseguia e falava só dos amigos dele. Sim. E aí teve uma certa vez que meus irmãos resolveram visitar o meu pai. Ah, vamos lá visitar o pai, vamos lá. E aí eu peguei e falei, eu não vou, cara. E era mais um dia dos dias dos pais, né? Porque não, é porque eu não tinha essa questão Convívio, né? de ligação, de convívio, não era nada para mim, né? Sim. Era um homem que E, falava que era seu pai. é, isso. E aí, cara, isso foi trazendo várias coisas na minha mente, vários traumas, mágoas, mas mesmo assim eu mentia para mim mesmo falando que eu falava, não tenho pai e sempre foi assim, né? Então não devo me importar, Sim. né? Então, o meu pai ele tinha problema com alcoolismo, né? Então, tipo, quando ele ia me buscar na escola, eu ficava esperando, né? Eu via aqueles pais vindo do trabalho, pais saudáveis, né? Mães que vinham buscar os seus filhos na escola, eu então ficava ali esperando. E quando ele chegava já bêbado, né? E já me segurava forte na minha mão, já com o efeito do álcool. Então fui guardando muitas coisas, assim, até na frente aqui de casa, quando eu jogava bola, no tempo da infância, eu tinha que buscar ele na esquina, porque ele estava bêbado. Então foi gerando um monte de questão. Até nessa mesa que eu tô aqui sentado, que eu tô aqui na cozinha da minha casa, eu lembro muito bem que eu estava na cadeira aqui do lado e ele estava nessa cadeira aqui da frente e ele ficava lançando palavras de maldição, né? Que obviamente ele era muito usado pelo inimigo, né? E eu taquei um copo de leite fervendo nele assim, né? Porque era uma situação péssima, né? Sim. E aí com tudo isso minha mãe pegou e pediu para ele ir embora,
né? E aí surgiu, depois de anos, essa questão de ir para casa dele, né? Ah, vamos lá visitar o pai, vamos visitar o pai. Eu falei, eu não vou visitar o pai, não vou ficar, pode esquecer. Né? E meus irmãos pegou e foi, né? E eu, como sempre, mentindo para mim mesmo que não havia mágoa, né? E aí foi uma frase que o meu irmão escreveu no Facebook que acabou comigo. Que ele colocou a foto dele, do meu pai e do meu irmão do lado, e ele pegou e colocou assim: Feliz Dia dos Pais, vamos liberar o perdão. Aí falei: Nossa, agora acabou comigo. E aí o inimigo nada besta começou a lançar várias coisas na minha cabeça. Obviamente, eu nasci num lar cristão, então o inimigo ele já começou a se aproveitar disso, né? Nasceu num lar cristão e não consegue perdoar o seu pai, né? Começou a lançar essas coisas, né? E eu sempre fui uma pessoa que me espelhei muito em Jesus como meu pai. E Jesus era sempre foi a minha referência de vida. Então, se eu quisesse seguir os passos de Jesus, eu teria que também perdoar como Jesus perdoou 70 vezes 7, né? Então, cara, passou-se os anos, quando eu completei 25 anos, eu estava na frente de uma igreja que eu congregava, e na hora que eu tentei entrar na igreja, o inimigo soprou. Falou: Rony, você ama tanta gente, você gosta de tanta gente, você perdoou tantas coisas, mas você não perdoou seu pai. Como que você vai entrar no culto? E ali eu sentei na porta da igreja e comecei a chorar, né? E aí eu só entrei na igreja porque um irmão pegou e me levou para dentro da igreja. E eu não consegui prestar atenção na palavra, só chorava, até eles me chamaram na frente do púlpito. E o pastor, ele simplesmente só me abraçou e ali ficamos chorando, eu e o pastor. E aí, cara, passou-se os anos, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, eu tenho que visitar o meu pai. Eu vou lá visitar o cara. E aí eu fui visitar o meu pai, né? Foi eu, meu irmão, o mais velho, o mais novo, e a gente chegou na casa dele e a gente ficou ali conversando com ele umas 3 horas. E quando eu cheguei na casa do meu pai, como eu disse anteriormente, ele saiu de casa quando tinha 12, 13 anos. Eu fui visitar ele quando tinha uns 26, 27 anos. Sim. Então, quando eu entrei na casa dele e conversei com ele umas 3 horas ali, só depois de muito tempo que ele veio reconhecer a gente, que a gente era filho dele. Ele pensou que a gente era Mormon, Meu Deus! que ele não reconhecia mais a gente. Ele já estava velhinho, então ele pensou que a gente era Mormon, né? Meu Deus! Pra você ter uma ideia, cara. E ali, quando o meu irmão pegou e falou: Você não tá reconhecendo a gente, não, cara? Aí meu irmão pegou e falou: Eu sou o Wanderson. E aí o meu irmão mais novo pegou e falou: E eu sou o Jean. E eu peguei e falei: Eu sou o Rony. E aí eu vi aquele senhor se levantando e se trancando no banheiro para chorar, né? E tipo assim, eu esperava isso do meu pai. Eu esperava que ele se arrependesse, né, da ausência dele, né? E ele se trancou no banheiro, ficou chorando, depois ele saiu do banheiro, foi para a cozinha, onde que a gente estava, e com os olhos cheios de lágrima, não conseguiu falar com a gente, voltou para o banheiro de novo para chorar. E naquele momento, deu, tipo, quebrou aquilo que tinha no meu coração, deu a primeira quebra. Né? E eu peguei e falei, poxa, ele se arrependeu. E Sim. aí depois ele saiu do banheiro e pegou e falou, vamos fazer um churrasco, tentando reatar, né? A amizade com a gente. Vamos fazer um churrasco, vamos se reunir de novo e tudo mais. Mas ali já não havia mais tempo, né? Mas a gente estava ali, né? E eu nem sabia o que eu estava fazendo ali, porque os meus irmãos sentiam essa questão do pai. Né? Sim. Já eu nem tanto. E aí, cara, passou-se os anos mais uma vez. E aí, o meu pai faleceu em
em 2019. E o mais interessante, Camis, que quando eu estava falando isso daí com o meu irmão ontem, meu irmão mais novo, estava falando para ele sobre que eu ia participar dessa live aqui hoje, e o meu irmão ele fez as contas e ontem, exatamente ontem, completou 3 anos do falecimento do meu pai. Caraca. E aí, em 2009, quando ele faleceu, a gente foi eu, minha mãe, e o meu irmão, e o meu irmão mais velho, no velório. Sim. E aí, como sempre, minha mãe chorou, meu irmão mais velho chorou, meu irmão mais novo chorou e eu fui o último a chorar, né? Com toda aquela cena. E ali, quando eu chorei, eu senti como se eu tivesse sendo lavado por dentro, porque eu já tinha dado aquele quebrantamento em mim da primeira vez, quando ele se arrependeu, e aí no velório parecia que eu estava sendo lavado de dentro para fora, né? E ali o inimigo ele não ficou mais na minha mente me acusando que eu nasci em um lar cristão, que eu conseguia perdoar todo mundo, amar todo mundo e não amava o meu próprio pai. Então, então sinto que eu fui sarado disso e obviamente não teve essa fala, né, dele, tipo, quando ele estava vivo, me perdoe. E também não foi, Teve não uma surgiu essa fala, conversa, né? não teve esse diálogo e não teve essa fala, tipo, minha, tipo, pai, eu te perdoo. Sim. Mas aqui dentro, né, com a ajuda do Espírito Santo mesmo, eu senti que eu fui lavado de dentro para fora e, e aí Deus fez eu enxergar o outro lado do meu pai que eu não tinha enxergado, né? Ou seja, meu pai sempre foi um cara trabalhador, e aí ele carregando sacos de cimento, ele carregando dois, porque ele era um cara esforçado. Um dos sacos de cimento escorregou e quebrou o joelho dele. Então meu pai ele entrou em tristeza profunda, e aí ele, para ele escapar dessa tristeza profunda, ele bebia. Então meu pai ele se tornou Perdendo um a cara vida dele, né? rancoroso, ele se tornou um cara rancoroso por conta disso, né? É triste, né? E Quando a meus pessoa irmãos, acaba. e o meu irmão, os meus irmãos falavam, o pai sempre foi muito gente boa, tal, sempre foi um cara muito piadista. E eu sempre, quando as pessoas pegavam e falavam, você parece com o seu pai, eu já ignorava, eu já falava, não, eu pareço com a minha mãe, eu não queria aparentar com nada no meu pai, né? Só que aí, quando meu pai faleceu, cada filho ficou com o objeto dele. O meu pai, como era palmeirense roxo, meu irmão pegou a carteira do Palmeiras dele. O meu irmão ficou com um radinho que ele ouviu o jogo do Palmeiras e meu pai sempre foi viciado em usar acessórios, anéis e tudo mais. Eu sempre fui um cara muito viciado também em usar colher e anel. Aí eu descobri de onde que veio isso. E aí eu fiquei com o anel dele, né, que eu carrego com ele. É um anel bem pequenininho que ele coloca no dedo, no dedinho. E hoje eu ando com o anel do meu pai. Claro que isso não é como que fala, um amuleto, É. mas isso daqui, É uma parte toda dele, né? vez, toda vez quando o inimigo ele sopra no meu ouvido, você não perdoa seu pai, e aquele que não perdoa não é digno de perdão, então você vai para o inferno. Aí o Espírito Santo pega e faz eu lembrar que não tem nenhuma culpa sobre mim, É exatamente né? E isso. ainda eu uso esse anel aqui para envergonhar a cara do inimigo. É É isso. exatamente isso, na verdade, né? Nossa, que história bonita, Rony. Eu não sabia disso. Pois é. Eu também, eu conheci meu pai também, eu tinha 18 anos também, eu não vivi com meu pai também, também tive esses problemas de escola, né, de ter festa de Dia dos Pais, tudo mais, eu não tá com meu pai presente, né? Mas graças a Uhum. Deus eu nunca tive rancor nenhum em relação a isso, tanto que depois quando ele veio atrás de mim, querer me conhecer com 18 anos, falei, eu não tenho rancor nenhum, não tenho problema nenhum, só que não vai ter a mesma intimidade do que se a gente estivesse juntos desde criança, né? Porque Exatamente. seria, tipo, muita loucura na minha cabeça crer isso também, né? Aham. Mas a questão da gente poder liberar o perdão, né? É algo libertador, né? Nossa, demais, cara. E é Demais. exatamente isso que você falou, né? Tem a passagem que eu vou ler também,
que a gente, se a gente não perdoar, não tiver perdão sobre o próximo, sobre outra pessoa, a gente não tem o perdão de Deus também, né? Então, a gente precisa perdoar, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente Não querendo. difícil, porque é difícil, né? É difícil a gente perdoar alguém que fez alguma coisa pela gente que magoa, que deixa a gente triste, que fica a gente chateado. Então, assim, e eu Exatamente. creio que hoje, sim, muitas pessoas têm problema em relação a isso, né? De liberar perdão para alguém, né? E essa live ela é Exatamente. muito necessária porque as pessoas acham que, eu não liberei, não tô nem aí. Mas se você soubesse o quanto é libertador você perdoar outra pessoa, a pessoa que fez o Demais. mal para você, mas você pedir perdão ou você perdoar ela de coração mesmo, desejar o melhor para ela, é um peso que você tira, né? Ah, demais. Eu mesmo, quando eu perdoei meu pai, parecia que, sei lá, saiu uma coisa das minhas costas mesmo, né? Sim, É totalmente libertador, você se sente leve, parece que sua vida começa a andar a partir daí, é. começa a fluir as coisas naturalmente. As coisas fluem, né? Porque quando a gente tem uma questão para se resolver com alguém ou com algo, né? Fica Uhum, travado, né? Isso é certeza, né? E eu exatamente. e o perdão eu fiz um estudo e ele tem três tipos, tem três, não é nem tipos de perdão, é como se fossem respostas mesmo. O perdão ele salva, Sim. porque Deus perdoou os nossos pecados e por isso nós somos salvos. O perdão se multiplica, porque a gente deve perdoar o próximo por conta do nosso Uhum, perdão. E o perdão ele gera amor, porque a partir do momento, né, que você perdoa a pessoa, e você reconhece que você foi perdoado por Deus, uhum, você uhum. transmite que para mim isso é a graça, né? É a graça de Deus, né? Você Exatamente. reconhecer o perdão que Deus teve sobre a nossa vida, né? E transmitir isso para o Uhum, próximo, né? A gente transmitir o perdão, exatamente. transmitir a graça de Deus. E tem uma passagem que eu separei três passagens para a gente ler, que a primeira é João 1:9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa é a primeira, né, que a gente tem que reconhecer os nossos pecados, né, reconhecer os nossos erros, para que Deus possa nos perdoar, né? Exatamente. E aí, Exatamente. esse é o perdão que salva, né? Que é o que nós somos salvos pelo perdão de Deus. E aí tem o perdão que se multiplica, está em Marcos 25, que diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus também vos não perdoará as vossas Uhum, ofensas. Que é o que você falou. Se a gente não tiver liberar perdão, se a gente não perdoar o próximo, nós não seremos perdoados pelos nossos pecados, né? Tanto que tem até uma passagem que tá até hoje no devocional do Glorify. Olha eu fazendo propaganda. propaganda do Glorify. E fala exatamente sobre o poder do perdão. Hoje, só para confirmar, né? Que Deus sempre confirma. E fala sobre Exatamente. isso, que tem uma moça que ela era muito pecadora e ela foi chorar aos pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus com as próprias lágrimas. E aí o, o dono da casa, né, em que Jesus estava, falou: como que você pode permitir que essa pecadora encoste em você? E aí Jesus fala: ela tá aqui pedindo perdão, tá chorando porque ela é pecadora, porque o pecado dela é enorme. E você nem ungiu minha cabeça, você nem fez nada, e ela tá aqui chorando. Então, quanto maior o pecado, maior é o perdão. E É, aí, maior é a graça de Deus, né? a graça de Deus é maravilhosa. Cara, sou suspeito para falar da graça de Deus. É surreal. Sim. Surreal, cara.
E a base da graça de Deus é exatamente o perdão, né? Começa. E Exatamente. eu acho muito legal que as nossas lives elas sempre têm uma conexão de uma com a outra, Uma sabe? com a outra, né? Uma É o favor ligação. imerecido. É o favor imerecido. Porque, Né? na verdade, Deus é tão único que em 500 temas, todos eles se conectam em algum momento, né? Conexo. É, exatamente. E o outro, e o último, né, que é o perdão que gera amor, que está em Lucas 7:47. Deixa eu pegar Hum. aqui um minuto. Por enquanto eu vou dando um oi para os meus amigos que entrou aí na live. De. Dou um oi pro Felipe, né? E tinha entrado o Alexandre, ele vai ver de novo, não sei se ele está aí ainda. Mas Ale, forte abraço, Jesus te ama muito. Ah, ele deu oi para você também. O meu tava travado aqui, não tá aparecendo ninguém. Horrível. Não sei o que aconteceu. E aí, Lucas 7:47 que diz: Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Que é exatamente sobre essa passagem, né? Que quanto Uhum. maior o pecado, maior é o perdão, né? E eu li um livro também que chama A Graça, que é maravilhoso, eu indico para Nossa, todo mundo, maravilhoso, sim, esse extraordinário. livro aí, cara, meu, eu preciso ler. Ele é maravilhoso, sério. E ele tem uma parte que ele fala, além da, ele cita como a graça, só que para mim também entrou muito como perdão, porque tem um relato de uma moça que ela estava dirigindo um Uhum. carro e o menino simplesmente tacou um peru congelado dentro do carro dela. E aí, nessa que ele tacou o peru, ela sofreu um acidente. E ela sofreu um acidente, Uhum. ficou gravemente ferida, quase morreu. E aí, Uhum. tanto que teve até um tribunal para condenar o menino. Ele acho que tinha 17, 16 anos. E aí, nesse tribunal, ele poderia ser preso pro resto da vida, porque ela quase morreu. Foi muito sério. E aí chegou lá na hora, todo mundo querendo que ele pagasse pelo crime dele, não sei o quê. E ela pediu para que tirasse as queixas. E aí, na hora que Uhum. teve o tribunal, ele pegou e o juiz falou, né, que não teria mais, porque ele foi retirado a queixa. E aí ela chegou nele e ele achando que ela ia xingar ele, que ela ia bater nele, ela abraçou ele e falou que ele estava perdoado, que ela perdoava ele. E aí, isso, assim, liberou ela de uma forma, e ela fala no livro, né? Fala que ela se sentiu extremamente leve em outra vida, porque ela poderia muito bem xingar ele, querer se vingar, querer transmitir aquele ódio dela para ele, pro resto da vida, porque ele tinha que pagar, e acabar com a vida do menino. Uhum. Ele ia ficar preso o resto Sim. da vida, né? Porque lá fora, nos Estados Unidos, você fica preso para sempre, né? Por um erro Sim. que Ela ele é mais forte. cometeu, por uma brincadeira, e assim, ela falou, pra quê? Eu vou transmitir isso. Aí ele foi, só trabalhou para limpar as ruas, e aí ela começou a trabalhar se eu não me engano, ela começou a trabalhar com pessoas que sofriam um acidente, alguma coisa relacionada ao que ela sofreu. E isso foi Uhum. o quê? Tudo um plano de Deus para que ela soubesse o propósito dela na vida, né? Que ela encontrasse o propósito dela. Mas já pensou se ela não perdoasse ele? Se ela ficasse carregando aquele rancor o resto da vida? E assim, É. eu sou também, acho que todo mundo, na verdade, é prova viva, né? De sofrer um rancor de alguém, uma raiva de alguém e não perdoar, né? Eu mesmo já passei por isso. E nossa, eu não podia nem ouvir a voz da pessoa. Eu chorava de raiva, começava a tremer, passava mal. Só de falar um nome. Era tipo, em qualquer lugar, tivesse qualquer lugar, falasse um nome que era o mesmo da pessoa, eu entrava em colapso. Ficava nervosa, passava mal, minha barriga doía, não sei o quê. Pra nada. Porque, tipo. E aí, quando eu comecei a viver o que Deus tinha pra mim, Deus foi, tipo, direto. Você vai ligar para ela e você vai pedir perdão. Eu quase Nossa. morri, né? Com Eu Jesus é poucas não, ideias. Vai, não meu. vou. Falei, eu pedi perdão? Eu?
falei, mas eu não fiz Logo nada. eu, Por que eu. eu tenho que pedir perdão? E Deus falando, você vai pedir perdão? Sim, pode ligar agora. Eu não, gente, pelo Nossa. amor de Deus. E eu passando mal, eu comecei a chorar. Sabe o que é chorar? Falei, não, não é possível, não é possível. Eu falei, não, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu liguei, falei pro Mike, é ele. Ô, você tá doida? Do nada. Eu falei, Deus falou agora, eu tenho que fazer. Ele, então Uhum. faz. Aí eu não consigo. Comecei a passar mal, dor na barriga, desesperada. Mas foi a melhor coisa Assim que eu fiz mesmo. na minha vida. Eu liguei e falei, olha, eu não tenho mais nada contra você, não tenho raiva, não tenho nada, eu quero te pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa para você. E é isso. O resto Deus faz. Mas foi a melhor Sempre coisa que eu deu. fiz na minha vida, assim. Foi a melhor coisa, assim. A É sensação de libertador. liberdade, de da gente se sentir livre daquele peso, sabe? De não ficar com aquilo guardado no coração. É uma É coisa libertador, cara. assim. É inexplicável. É como se alguém tivesse feito uma limpeza dentro de você, né? É Tirou exatamente todas isso. as marcas, todas as sujeirinhas. E a É sua uma vida lavagem flui. completa. E aí, a partir daí, flui. Flui. Né? Então, assim, Não gente, seja sobrenatural. quem tem que liberar perdão para alguém, quem precisa pedir perdão. E assim, mesmo que você não tenha feito nada, porque também tem isso, né? Que às vezes a gente fala, eu não vou pedir perdão, porque eu não fiz nada para a pessoa, ela que fez para mim. Por que, que eu tenho que pedir perdão? Por que, que eu que tenho que perdoar? Não faz sentido, ela tem que pedir perdão para mim. Mas não é, a gente pedindo perdão, a pessoa ela se sente constrangida, mesmo que ela não queira, ela também vai Isso. pedir, sabe? Isso. É a mesma. É a mesma coisa. Tipo, você brigou com a pessoa, nem não é questão de perdão. Você só brigou. É uma briguinha besta. E aí você vai até a pessoa e pega e fala: Você me desculpa? A pessoa fica: Ué, como assim? Né? Olha que interessante. Eu sempre usei isso. Né? Nossa, eu sempre fui Já que péssima para pedir com aquele, desculpa. Sempre fui Eu, eu, péssima. fa- eu fazia isso com todo mundo. Eu conseguia perdoar todo mundo, eu conseguia amar todo mundo. Eu que tomava a iniciativa de falar com a pessoa, tem como você me perdoar? Né? Já com a questão do meu pai, eu guardei. Né? É, porque na verdade tem coisas na nossa vida que realmente é difícil da gente saber lidar com aquilo, né? No seu caso, Uhum. é uma coisa muito difícil, que é igual esses dias mesmo. Eu tava até conversando com o tio do Mike. Tem muitas pessoas filhos, que deixam de viver com o pai por causa da separação do pai e da mãe. Ah, eu não perdoo meu pai porque ele se separou da minha mãe. E não vive a Uhum. vida. Eu tava assistindo até televisão esses dias, a menina tava, sei lá, com 30 anos, o pai já tava velhinho, assim, senhor de idade, e a menina não falava com o pai porque ela não aceitava que o pai se separou da mãe. E ela perdeu, tipo, 20 anos da vida dela de viver com o pai, de ter um pai perto, por causa da separação dos pais. E ficou com aquilo guardado no coração dela, sabe? E eu fiquei tipo, cara, isso é uma coisa muito real. As pessoas, elas guardam mágoas pro resto da vida, assim, e deixam de viver com a pessoa por mágoas, sabe? Por guardar as coisas no coração. Em vez de sentar e falar, Exatamente. olha, sabe, eu não gostei que você Uma, uma, separou. uma questão, uma questão que eu estou fazendo lembrar agora, que é isso que é Deus que está fazendo lembrar agora, é que, tipo assim, quando meu pai ele veio aqui em casa, ele sentou, na minha casa tinha um sofá aqui no canto, um sofazinho no meio e outro sofá perto da janela. E eu sentei no sofazinho do meio. Meu pai sentou aqui, minha mãe sentou do outro lado. Foi a primeira vez que eu senti eu em família. Eu com aquela cobertura, vamos dizer, uma cobertura, uma proteção. Foi a primeira vez que eu senti isso, né? E aí eu vi que o inimigo ele usou dessas brigas justamente para causar isso em mim. Quando você começa a cavucar e entender, então quer dizer que o inimigo, obviamente, né, ele está aí para destruir as famílias, é por isso que ele investe tanto nas famílias, porque se ele mexe no pai e na mãe, ele destrói a base, né, as colunas, Sim. que interferem nos filhos.
Sim, é exatamente isso. Ele tenta destruir a família, né? E infelizmente o seu pai ele permitiu, né? Ele acabou indo para bebida e a bebida infelizmente destrói famílias hoje em dia. E é uma coisa muito real. Tem muitas pessoas É, que vivem o problema do alcoolismo na família e é difícil. Muita gente que sofre com isso, filhos até, né? Que sofre com essa coisa de ter uma tristeza no coração em relação por conta disso, né? Por conta da bebida, né? e para caprichar ainda, meu pai não era cristão. Meu pai odiava crente. Ele odiava com todas as forças cristão. E aí, para você pegar e falar para ele, ah, pai, vai para a igreja, ou. Ih, pode esquecer. Pode esquecer. Acho que o meu pai foi a única pessoa que eu não evangelizei. É porque, na verdade, é muito difícil quando a pessoa já tem esse bloqueio, né? E aí entra É, a exatamente. questão da escolha certa para poder ter uma família, você escolher com quem você Uhum. vai casar, com quem você quer ter um filho, que hoje em dia é muito difícil, né? As pessoas elas não estão nem pensando, não estão pensando nem quem é a pessoa que ele está se relacionando ou algo do tipo, né? Tanto que eu tô com uma É. live para falar sobre a questão da espera da pessoa certa. Acho que desde quando eu comecei a fazer, mas Deus ainda não permitiu que eu falasse sobre esse assunto. Mas eu quero Forte. muito falar sobre isso, porque é um tema muito importante também, né? A gente escolher a pessoa Sim. certa, né? Saber o tempo de esperar o tempo de Deus, de escolher a Uhum. pessoa certa para poder ter uma família. Porque a base da família é o relacionamento do pai e da mãe. Então, assim, se você Exatamente. casa com qualquer pessoa, se você tem um filho com qualquer pessoa que não seja seu marido, qual é a chance de ter uma família estruturada, né? E olha que interessante, o Camisa, de você estar entrando nesse assunto, né? É que, tipo assim, os meus amigos, as pessoas que eu vejo que não teve a relação com o pai, a intimidade com o pai, igual como, assim como eu também não tive, se revoltaram. De além de eles se revoltarem, tipo assim, eles odeiam criança, né? Eles nunca pensam assim, ah, eu Querem ser ter pai, família, comigo, aconteceu o contrário. Tipo assim, de além de eu não ter um pai presente, eu também vi meus sobrinhos também não ter um pai presente. E quem era o pai deles era eu. Entendeu? Não é porque o meu pai me abandonou e tudo mais, eu não tive convivência de pai, sim. que eu ia copiar ele. Então eu sempre fui uma pessoa que cuidava dos meus sobrinhos. Então, cuido até hoje, praticamente. Entendeu? Sim. Então, essa coisa de ter uma família e de sonhar ser pai, graças a Deus, isso não foi apagado da minha mente. Ah, mas eu acho que entra muito a questão do caráter também. Porque eu tenho um É. primo mesmo que ele tinha o pai, só que era separado da minha tia. E ele era assim, ele jogava tudo a culpa no pai, no pai que ele não teve. Então o pai não deu Uhum. atenção, ah, vou usar droga. Ah, meu pai não deu atenção, ah, vou roubar. Não é assim que funciona. Falei, gente, eu nunca É, tive sim. meu pai, nem sabia a cor que era meu pai, não sabia nem a cara dele. Fui descobrir Uhum. com 18 anos. Nem por isso eu roubei, usei droga, sabe? Eu acho que as pessoas elas usam essa questão, eu acho que já é Usa. usar, é se vitimizar, sabe? Se fazer de vítima Nossa. pra, ah, não, Exatamente. eu posso porque eu sofri isso. Ah, me poupe, né? Eu tenho preguiça dessas coisas. Sim. Eu tava. Olha que interessante, meu, tudo que você tá falando vai ligando as coisas que eu vi, ouvi hoje, que eu assisti. É sempre E, assim. obviamente, eu não vou. Obviamente eu não tava, eu não vou citar nomes aqui, né? Mas eu tava assistindo, eu passei rapidamente por umas batalhas de rap e tinha um MC atacando um MC, e o MC pegava e falava, por quê? Eu sou assim porque meu pai me abandonou e tudo mais, e meu pai tem que morrer. Tal. Então é isso mesmo que você falou, as pessoas usam desse artifício ou seja, para alimentar o mal que já há nela, Sim. né? É, na verdade, acho que isso é tudo quando a pessoa não tem Deus, sabe? Porque assim, quando você Isso. começa a viver em Deus, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Colocar sua identidade. Quem é você em Cristo?
Quem é você? Você foi Exatamente. escolhido desde sempre. Então, quem foi escolhido desde o início de tudo, não tem tempo para ficar Uhum. se fazendo de vítima, sabe? Para ficar sofrendo por algo. Ai, meu pai. Mano, quem perdeu foi ele. Eu falo, quem perdeu de viver comigo foi meu pai. Eu não perdi nada, porque, Exatamente. sabe? Eu Exatamente. cresci Isso é com maravilhoso, caráter, não tem que perder. trabalhei. Se ele fosse É, rico, talvez eu ia sentir um pouco. Fosse milionário, né? eu, Agora, não é? eu nunca passei as informações para o meu pai, quando, aliás, que eu não tinha esse contato com ele de pai, né? Eu nunca passei para ele, tipo, quando eu venci em alguma coisa na empresa, quando eu era elogiado, né? Obviamente ele ficava sabendo só pela minha mãe e pelos meus irmãos. Olha lá, o Rony tá estourando lá na empresa. Ó, o Rony palestrou em tal lugar. O Rony só fala com o doutor. O Rony só fala... Então ele só ouvia rumores do filho dele. E graças a Deus eu sempre me espelhei em Deus, em Jesus. Eu falei, Jesus é meu pai. E Jesus, ele sempre se mostrou esse pai presente, me guiando, não deixando eu esmorecer. E ele continua aqui comigo até hoje. Assim, Ah, que fofo, agora foi. mas Jesus, ele é o próprio exemplo. Quantas coisas ele passou na vida, quanto sofrimento, quanta humilhação. Ele sofreu tudo que é mais que a gente, milhões de vezes pior. E assim, mesmo assim, ele continuou firme, sabe? Ele é um total Uhum, exemplo para as pessoas que não têm mãe, as pessoas que não têm pai, que eles podem, sabe, continuar vivendo felizes, plenos, ter uma família. Que igual eu, meu maior sonho é ter uma família estruturada. Porque eu sempre falei para uhum, Deus, se for para eu ter um filho com qualquer pessoa, eu prefiro não ter. Eu quero ter uma uhum. família. Família é o quê? O homem cuidando, a mãe cuidando, todo mundo firme para ter um filho com educação, né? Deixa eu ver o que a Luana falou. A orfandade espiritual gera pessoas distantes de Deus. Este é o plano de Satanás. Como é? Eita, essa é para você, hein, Rony? Pergunta, Isso. pergunta. Como devo Uhum. perdoar alguém que me ofendeu? Cara, a primeira questão que ela colocou aqui, que a como que é? Orfandade Orfandade espiritual. espiritual gera distância. Eu tive muito essa coisa de intimidade com Deus por conta disso. Atrapalha mesmo. Atrapalha mesmo. E aí, todos os dias eu pego e falo, pai, eu tô aqui. Mesmo fraco, eu tô aqui. Entendeu? É o que a gente Porque estava falando senão antes de eu entrar acabo me na cobrando. live, né? Exatamente, A cara. gente sem Deus não é Agora, ninguém, né? não é Somos ninguém. fracos e desistia já lá no começo já. Estamos como Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Mesmo tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Meu Deus! Forte, forte. Forte, né? Como eu devo perdoar alguém que me ofendeu? A gente estava falando sobre isso exatamente alguns segundinhos atrás, Bora. Como? Essa é a pergunta. Como? Como? É um passo. Porque se a gente pensar, se a gente for raciocinar e lembrar do que a pessoa fez com a gente, cara, a gente não vai. Então a gente se joga praticamente. A gente se lança. Com a Camis, Jesus pegou e falou: liga para ela Ai, e perdoa. ai. Com a gente tem que ser assim, né? Eu estava falando com meu irmão agora cedo que Jesus ele fala e a gente obedece. Então, tipo assim, não tem nem essa questão emocional e racional. A gente nem age racional, nem. Claro que o culto é racional o tempo todo, mas tipo, a gente obedece a Deus, porque às vezes até a nossa racionalidade pode nos atrapalhar. É Então, exatamente tipo, isso. a gente só obedece, a gente só faz, É, entendeu? Um cristão funciona assim, gente. Então, né, eu a sou gente dá o exatamente primeiro assim, eu passo, não paro pra pensar. Se eu parar pra pensar, a gente né, não faz. não vai, não vai. Eu penso, Jesus me perdoou, eu era indigno de perdão,
Jesus olhou para a terra e não encontrou nenhum justo, e mesmo assim ele morreu por nossos pecados. Sim. Morreu por nós. Então é isso que me comove. E é isso que faz com que eu nem penso, talvez vou perdoar. Eu vou lá e perdoo, me dou. A gente tem que ser exatamente assim, né? Claro que é tudo um processo, né? Tudo um pouquinho de cada vez. É igual quando aconteceu Sim, comigo mesmo. Eu falei, olha, vou ligar, vou pedir perdão. O perdão veio com o tempo também. Não foi assim, pá, perdoei, pá, é, acabou. Não, mas assim, o fato da gente abrir o coração para perdoar a pessoa, eu perdoo ela, que ela seja feliz, que ela vive em paz, que Deus abençoe, já muda a nossa visão da pessoa. A gente para e começa a ver, será que era tudo isso mesmo? Porque às vezes a gente tá com uma coisa achando que é gigantesca e é isso aqui, né? exatamente. É igual eu falei anteriormente, né? O inimigo ele fica alimentando a nossa cabeça. Um monte de coisa. E aí, tipo, como eu falei também, um tempo atrás, que Jesus sempre foi a minha referência. Como eu ia continuar colocando Jesus como a minha referência, sendo que eu não conseguia. Claro que é um processo, né? A nossa vida com Jesus, até a gente tentar ser parecido com Jesus, vai durar a vida toda. Mas como eu poderia colocar Jesus como a minha referência, sendo que eu não conseguia olhar para as pessoas, ou seja, olhar para o meu pai com os mesmos olhos dele, né? Porque se a gente for olhar Jesus, como Jesus olhava para a prostituta, como Jesus olhou para Zaqueu, né, cara? O olhar de Jesus é um olhar de amor fatal, cara. Ele pouco se importou se a mulher era prostituta ou não, se Zaqueu era um corrupto ou não. Jesus repousou na casa de Zaqueu, cara. Então eu peguei e falei, Jesus, me ajuda a ter esse olhar, né? Não julgar a pessoa, porque eu sei que é o pecado que há nela que faz com que ela faça isso, né? Então, me ajuda, Jesus, nos ajuda a olhar com seus olhos. Sim, a gente tem que estar sempre pedindo para que Deus nos dê forças, né? Porque para perdoar a gente tem que estar aberto todo dia, né? Para perdoar, né? Tanto que eu tava até conversando com a Renata e com a Luana esses dias, acho que foi ontem. Eu tinha um sério Uhum. problema de pedir desculpa. Tipo, desculpa, não era nem perdão, assim, perdoar, era pedir desculpa de alguma coisa. Eu chorava, mas eu não pedia desculpa. Eu não conseguia pedir desculpa. Você tem que pedir. Não, não consigo. Eu não consigo. Me dava vontade de chorar. Eu chorava. Chorava. Me matava de chorar e não pedia desculpa. Não conseguia. Tanto que teve um Nossa. dia que eu chorando, chorando, chorando. Desculpa, mas tipo, sabe quando você explode pra fora assim? Foi desse jeito. Porque eu não conseguia. Hoje, é claro que eu não sou. Mas assim, hoje eu já consigo pedir desculpa com alguma coisa que. Tanto que teve um dia, numa live até, que eu e o Mike, a gente, nossa, antes da live, a gente discutindo feio sobre o assunto que a gente ia falar, a gente começou a brigar de verdade, assim, porque eu tava entendendo um Uhum. ponto, ele o outro, e eu queria que ele falasse o meu ponto. Aí chegou na hora da live, Deus falou: manda ele falar o que ele tava falando. Nossa! Eu quase ia me Toma. bater. Não é possível, Deus. Eu não acredito que você tá fazendo isso na minha cara ao vivo. Aí eu peguei, olhei, eu falei assim, fala o que você queria falar. Aí ele foi e falou, né? Mas ele não falou nada na hora. Mas eu me senti mal, sabe? Por ter discutido com ele e, tipo, no fim era o que Deus queria que falasse, sabe? Aí eu, Tá vendo? desculpa, né? Por a gente por eu ter brigado, tá com você. Ai, meu Deus, esse treco. Mas eu pedi desculpa, né, pra ele, né? Foi mais fácil, claro. Mas eu ainda me senti, tipo, Uhum. meio mal, sabe? De pedir desculpa. Eu fiquei tipo, ai, que Sim. ódio. Ai, que ódio. Mas pedi, né? Pedi, né? Porque eu falei, eu fiquei. Depois falei, nossa, coitado, né? Ele tava falando o negócio certo que Deus tava falando pra ele e eu lá brigando com ele, né? Mas a nossa vida é assim hoje, né? Tipo, a gente tem que viver e pedir desculpa a todo momento, né? Perdão, perdoar o próximo, porque nós fomos perdoados, né? Igual a gente falou, Deus Exatamente. nos deu a graça de perdoar os nossos pecados, de perdoar.
tudo que a gente nem fez ainda, que a gente ainda pode fazer de errado, a gente já tá perdoado. Mas isso se a gente perdoar o próximo. Porque de nada adianta a gente querer ser perdoado por Jesus se a gente não perdoar um erro do nosso irmão, sabe? O erro do próximo, o erro de uma pessoa que nos magoou em algum certo momento, né? Você olha para dentro de si mesmo, né? Quando você conhece o Evangelho, quando você reconhece o que Jesus fez pela gente, você olha para dentro de si mesmo, cara, e você fala, cara, Eu não como sou eu, digno. pecador, não posso perdoar outro pecador, cara? É só a gente Só parar pra Jesus. analisar o tanto de pecado, né? Eita, outra Hoje, pergunta, ontem, meu amanhã. Deus. Outra pergunta, hein, Rony? Como Ixi, meu eu Deus. sei que Deus me perdoou? Como eu sei que Deus me perdoou? Pela Bíblia, Pela palavra. pela palavra. Pela palavra de Deus, é o que a gente estava falando aqui. Jesus nos perdoou, pagou um alto preço, morreu pelos nossos pecados na cruz. Ele já nos perdoou antes da fundação do mundo, né? E quando a gente crê, e quando a gente crê nisso, né? Ai, Stephanie. Boa noite, Stephanie. É minha colega de trabalho. E quando a gente crê que Jesus nos perdoou, antes mesmo da fundação do mundo, antes do haja luz, que haja luz, né? A gente crê, a gente, né? Como que fala? A gente pega um pouco do perdão de Deus, 70 vezes 7, e somos perdoados. Meu Deus, tá vindo só pergunta bomba. É. Mais uma, hein? Quando eu guardo rancor, eu perdoei de verdade? Ah, cara, é igual a Camis estava falando, igual você estava falando mesmo, Camis. Né? Igual eu falei lá no começo. É um processo. É um processo. Te perdoei, tá perdoado, viu? Não, é assim, cara. A gente vai sendo curado, né? Deus A nos ferida, olha aqui. limpa, né? Nossa, olha aqui que o Espírito Santo me mostrou agora. Quando a gente coloca uma ferida no band-aid, a gente coloca o band-aid em cima. A gente não fica curioso para cicatrizar rápido. A gente pega o band-aid, a gente dá uma olhadinha. Ai, ainda não. É, a gente pega. Ih, meu, ainda não. Aí a gente tira o band-aid para que o vento bate e cicatrize mais rápido. Mas não é no nosso tempo que vai se curar essa ferida, né? Então a gente Forte. coloca o band-aid de novo e espera cicatrizar. Sim. Então a gente só tem noção que quando a gente perdoou literalmente a pessoa para valer, é quando a gente pensa nessa pessoa, igual a Camis. Quando a Camis pensava na pessoa, logo vinha a dor, vinha a raiva. Passava Quando mal. você pensa nessa, quando você pensa nessa pessoa e não vem mais nada no seu coração, você se sente leve, sabe? E para caprichar ainda você sente amor pela pessoa, aí você realmente perdoou Aí essa já é um pessoa e não nível mais guardou. avançado, né? A gente sentiu amor pela. Do amor é mais Aí já avançado. é Então, avançado. vamos, vamos que dizer que quando você pensa numa pessoa realmente que não é cristã, né, que está assistindo essa live, então, é quando você pensa naquela pessoa e você não sente mais nada. Tipo, Sim, sim. Você não tem. passou. É. É, Né? porque a gente Deu, voltar. cicatrizou. É, porque na verdade depende muito, né? Que é igual no seu caso, que era o seu pai, eu acho que o amor é fácil de voltar. Assim, sabe? Porque um pai, uma mãe, eles querendo ou não, eles têm aquele amor já fraternal, né? De família. Sim, Agora, se é uma pessoa sim. desconhecida, tipo, é o mais fácil, tá, tô nem aí, entendeu? É. Exatamente. Ó, agora tem mais uma, hein? Depois que eu liberei perdão, preciso andar com a pessoa? Ah, eu posso responder essa? Ah, Brincadeira. não, você pode complementar ou você fala e eu complemento. Não, pode falar, pode falar. Cara, quando você perdoou a pessoa,
por mais que é um processo você não guardar mais a mágoa, você deu o primeiro passo, você teve a iniciativa de perdoar a pessoa, né? Vamos dizer que é assim, né? Demora para cicatrizar a ferida. Então, nesse processo, eu entendo que assim, enquanto você sentir que a ferida ainda está aberta, por mais que você dê o primeiro passo, eu creio que ainda não dá para andar com a pessoa, porque a ferida ainda está aberta, Acho que em né? caso, dependendo do caso, E nem cabe também andar de novo com a pessoa, dependendo é da porque a pessoa. confiança, Porque às vezes é um né? amigo. Pode ser que a ferida cicatriza e você, beleza, você consiga andar com a pessoa, mas é muito difícil, né? Você andar com a pessoa de novo, porque a confiança não é a mesma. Mas Jesus ele ensinou a gente a amar o próximo, né? Como a nós mesmos. A gente ama o próximo, né? A gente chama a Mas não vida da ama as atitudes pessoa, dele, né? né? Assim como Jesus nos ama, ele não ama o pecado que há em nós, não é? A gente ama a pessoa, a gente perdoa a pessoa, mas não ama as práticas dela. Então, Sim. respondendo a pergunta da Luana, você não precisa andar com a pessoa. Uhul! Nossa! Temos que perdoar, Jesus, nos ajuda. Ai, Deus. Não, mas é assim, eu também sinto no meu coração que assim, mesmo que você libere perdão da pessoa, dependendo da pessoa, você não tem a necessidade de andar mais com ela, sabe? Que é igual se você é um Sim. amigo, ele acabou te traindo ou fez alguma coisa que te magoou, que você não se sentiu bem com aquela situação. Eu acho que não há uma necessidade de você andar com a pessoa novamente. Sabe, você pode perdoar ela, você quer que ela viva da melhor forma possível, mas eu acho que às vezes não cabe mais, é igual você falou, não cabe mais a pessoa andar com você. Que é igual às vezes a pessoa quer Sim, andar num caminho que você não quer andar. Que é igual no caso da sim. gente que é cristão. Tem muitas pessoas que são nossos amigos, mas que estão no mundo. Chega um momento Uhum. que a gente não pode mais andar com eles, porque o caminho que eles estão Exatamente. seguindo não é mais o nosso. Então, acho que essa Sim. questão de liberar perdão depende muito do caso, que é igual se é uma família. Se você perdoa o seu pai, você vai querer ter uma convivência com ele, né? Você vai querer viver de novo. Você perdoou ele. Então, você vai Exatamente. querer Sim, viver do lado da pessoa. exatamente. Agora, se é um amigo, ou uma pessoa, às vezes, que nem é da sua família, ou nem é amigo, nem é nada, é uma pessoa X que te magoou, que você nem convivia. Agora, hoje, porque você perdoou, você tem que ser melhor amigo dela? Não. Uhum. Eu falei dessa questão, tipo, que é nós cristãos, não sei outras pessoas, né, que não conhecem a Cristo e tem a mesma noção que a gente tem que o quão pecador nós somos e quão perdoado nós somos, né? Eu falei aquela questão que é possível, é bem possível que a ferida cicatrize e a gente consiga andar com a pessoa. É raro, Sim. mas eu falei sobre isso porque, tipo assim, ficou uma frase muito famosa nesses tempinhos atrás, né? Que, tipo assim, eu gosto dessa pessoa. Eu gosto dessa pessoa, mas ela é bem longe de mim. Não tem como assim você. Eu gosto da pessoa, mas bem longe de você. Ah, eu perdoei ela, mas que ela esteja bem longe de mim. Então não foi curado É, não foi completamente. perdoado, né? Não foi perdoado completamente. Entendeu? É igual tem até uma frase do pastor Cláudio Duarte que ele fala, né? A gente precisa amar as pessoas, amar o próximo, mas não gostar dele, né? E aí eu acho Sim, que cabe bem também. A gente ama o próximo, mas a gente não é obrigado a conviver com todo mundo porque a gente ama o próximo. A gente ama a vida da pessoa, né? Não a tanto, pessoa. graças ao nosso bom Deus que o amor não é um sentimento. Obrigado, Deus. O amor é uma decisão. Sim, Porque se a gente fosse amar pelo nosso sentimento, não teria como. A gente seria um amor falso, né? né? Tipo, eu perdoei, fica aqui comigo porque eu te amo. Não. O amor é uma decisão. A gente decide amar a pessoa, mesmo com as falhas dela. A gente consegue amar a pessoa até longe, né? Porque ela pode causar algo ruim na sua vida de novo. Então, aí você mantém ela à distância, você ama ela porque você decidiu amar ela, Sim. né? É, a Isso foi questão, importante a gente essa falar. questão entra também até a questão de traição de relacionamentos, né?
Que tem a sim, questão da pessoa, ai, eu sei, o meu marido me traiu, mas eu tenho que ficar com ele. Eu perdoei ele, mas tenho que ficar com ele ou não? Não, você pode perdoar ele e querer separar, ué. É sua opção, né? Porque a sim, Bíblia permite exatamente, que tenha separação quando tiver uma traição, né? E tem muitas exatamente, mulheres que, eu vou ter que viver com ele me traindo. Não, você pode perdoar ele dele ter feito aquela coisa, de você ter te magoado, mas você não é obrigado a viver com a pessoa mais, né? Acho que exatamente. tem a questão de você poder liberar o perdão, mas não viver com ela, né? Até para nos preservar, né, Camis? Não, porque Né? Que a imagina gente você está passar naquele a vida com ambiente, um casal. O casal está vivendo no mesmo ambiente, você perdoou a pessoa. E a pessoa vai estar convivendo com você ali e vai voltar tudo de novo. Pois é, se a pessoa não quiser mudar, que a pessoa Né? muda, ninguém muda ninguém. A pessoa só muda quando ela quer mudar. A partir do momento que Exatamente. é igual quem tem encontro com Jesus. Só tem um real encontro com Jesus quem quer. Não é porque você se Exatamente. batizou lá nas águas tal que você vai mudar. Não. Você só se Não, não batizou. muda. É Agora, igual eu falei pro meu sobrinho. Ele se batizou agora, eu falei, meu amigo, agora que a luta ou vai você começar, agora entrega a você vai sua ter que vida lutar. para Deus e deixa que ele te transforme, ou você vai continuar a mesma Isso, pessoa que você era antes do batismo. exatamente. Ó, tem mais uma pergunta, hein? Como pedir perdão se eu não falo mais com a pessoa? Gente, eu posso responder essa, Rony? Que acho que essa Pode, fica à cabe vontade. totalmente na minha opção. Vai. Como eu disse anteriormente, né? Teve o caso, né, que eu tive que pedir perdão para a pessoa e eu nunca falei com essa pessoa de tipo intimidade. Eu nunca falei. Ela conseguiu me magoar, me acabar assim, me deixando nervosa, tudo, sem ao menos falar Sim. comigo. Para vocês Uhum. verem. Então, Bom assim, nível. tem como sim a gente pedir perdão. Liga, queridão, pega o telefone, dá uma ligadinha, vai lá na casa da pessoa. É só ir lá. Olha, Manda uma pedir mensagem perdão. Se eu fiz no alguma coisa Instagram, no com Face. você, né? Se eu fiz alguma coisa, eu te peço perdão. Se alguma coisa que eu fiz que acabou te magoando, que acabou causando um sentimento em você que não é bom, eu peço perdão, que não foi intencional. E aí, automaticamente, a pessoa também vai pedir desculpa, né? Vai pedir um perdão, porque ela vai ficar constrangida, né? E Exatamente. aí, cada um segue sua vida, falou, valeu. E é isso. Mas tem que pedir perdão, Exatamente. gente. Mesmo que a gente não fala mais com a pessoa, a gente tem que dar um jeito de ir lá pedir perdão, ligar, mandar mensagem, pegar um e-mail, ir na casa da pessoa. Viaja, cara. Hoje em dia só não fala com quem não quer, né? Porque tem tantos meios, né? Redes Tem sociais, tantos meios, telefone. né? Uma coisa que veio no meu coração agora, da parte do Senhor, veio na minha mente, aqui do nada, tipo, uma pessoa que foi para a igreja, né? E aí alguém da igreja o feriu, né? Um pastor, um líder de jovens, alguém, né? A feriu. Como que eu faço para perdoar essa pessoa, né? Cara, nós somos seres humanos, né, Camus? Nós somos seres humanos, somos pessoas, somos falhos e somos pecadores. Jesus ele pagou um alto preço pela gente, morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não merecíamos, né? E, e a gente contempla, a gente consegue contemplar o amor de Jesus para conosco, né? Se você foi para a igreja e alguém da igreja te feriu, né? Algum líder, alguém da igreja, algum pastor, até um pastor, porque o pastor falha, gente. É um homem, O né? pastor é um ser humano, ele erra também, entendeu? Ele erra também, entendeu? Mas Jesus é perfeito. É o único que é Jesus ele perfeito ama é a gente de Jesus, uma né? forma, Jesus ele ama a gente de uma forma incondicional. Tem um louvor que Deus me deu que se chama amor incomparável. O amor de Deus é incomparável,
entendeu? A Bíblia diz que o amor de Deus, o amor de uma mãe não se compara ao amor de Deus. O amor do pai, o amor de um irmão, né? Não se compara ao amor de Jesus. Sim. Os homens falham, os homens escorregam. Jesus não. Jesus, ele te ama. Ele te ama, ele perdoa os seus pecados, ele te salva e te transforma. Glória a Deus. Vamos lá. Meu Deus. Eu vou cair dura Que é? aqui. Mais uma Quem é que pergunta. tá falando? O que fazer com um pedido de perdão não aceito ou negado? Você fez sua parte, não é? O seu A gente não coração estava tá falando sobre puro, né? iniciativa? A gente estava falando sobre iniciativa, cara. É você que deu o primeiro passo, né? Você que deu né, se permitiu, né, de ir lá Abre o pedir perdão para a coração, pessoa. Se né? a pessoa, né, você abriu o coração para a pessoa, você fez sua parte, você pediu perdão e tá tudo bem de a pessoa não querer te perdoar e não querer aceitar. Simples assim. Ela que vai continuar com peso no coração, né? Você não, porque você fez sua parte, né? E acho que tem que entregar para Deus, né? Falar, olha, Deus, eu fiz a minha parte, agora que o Senhor cure o coração dela para que ela perdoe, né? Para que ela tenha esse perdão para ela, né? Porque a gente pediu perdão, acabou. Aí o nosso coração tá aberto para aquela pessoa, né? Ó, Exatamente. tem mais uma pergunta. Primeiro, o Michael falou: olha, é muito difícil pegar uma situação atípica e perdoar, pois somos rancorosos, né? Mas creio que perdoar é muito melhor. Realmente, o coração do Com homem é certeza. muito rancoroso, muito. A gente guarda rancor de qualquer coisa, assim, sabe? O Rony falou grosso comigo uma vez, pronto. Ai, nossa, o Rony, ranço. Que agora é aquele verdadeiro ranço, né? E é exatamente isso, mas a gente tem que sempre estar pedindo para que Deus limpe nosso coração, purifique, para que a gente não fique guardando rancor, não fique guardando mágoas que não são necessárias e nem fazem bem pra gente, na verdade, né? Porque isso é coisa do inimigo que tenta tirar a gente do caminho de Deus, né? Michael, a gente tava falando exatamente disso, que tipo assim, cara, a ferida demora para cicatrizar. Sim. Mas a gente tem que dar o primeiro passo para quebrar o bloqueio, sabe? Pessoa te perdoou, tal pessoa te perdoou. Olha, cara, às vezes nem é você que está errado, é a pessoa que errou, mas mesmo assim você deu o primeiro passo, né? O rancor ainda vai continuar porque a ferida vai cicatrizar, cara. Demora. A gente vai olhar, a gente vai abrir o band-aid e vai estar a ferida lá. E a gente coloca o band-aid até cicatrizar. Aí a gente deu o primeiro passo. É isso mesmo. Mais uma pergunta. Como eu sei que eu perdoei de verdade? Eita. Bom, ligando às outras perguntas, é quando você não guarda, quando a ferida cicatrizou, você sente, vamos transformar essa pergunta. Como eu sei que a ferida cicatrizou? Cicatrizou, você olhou, você vê no seu coração que você. É o que a gente falou na pergunta anterior. Eu perdoei porque eu não sinto nem mágoa nenhuma. É uma leveza que a gente sente no coração, né? A gente sente a leveza no É coração. Você pode falar com a pessoa, falar o nome dela e não vai ter sentimento nem ruim nenhum, né? Eu acho que é exatamente isso. É a leveza que a gente tem, né? O fardo que a gente tira do nosso coração, né? É aquele fardo que a gente carregava, que incomodava, que agora já não incomoda mais. Olha que negócio louco, Camis. Claro que não, é um sentimento também, né? Quando a gente se apaixona, não vem um monte de coisa na nossa. O coração dispara, a mão soa, né? A gente fica tenso. Eu preciso ver aquela. Né? A pessoa se tornou propriedade sua, né? Sim. Como é que eu sei que eu não estou mais apaixonado pelaquela pessoa? Acabou os sintomas, cara. Não tem mais graça ver ela. Você não tem É, mais vontade de ver, não tem vontade de falar com a pessoa. não treme quando a pessoa chega na sua frente. Fica sem graça. Fica uma comida sem sal. Isso, é isso aí. Pergunta respondida. Mais uma.
Ao perdoar, Opa. eu devo esquecer o que aconteceu? Acho que sim. Esquecer a gente não esquece, né? Mas eu acho que deve, pelo menos, sei lá, parar de lembrar, né? A gente não lembra. Esquecer a gente não esquece, mas a gente não lembra, a gente segue a nossa vida. Não fica Ainda mais aquela quando a coisa gente somos remoendo. curados, né? O perdão é uma cura, cara, de dentro para fora, é uma lavagem de dentro para fora, né? E aí, cara, você não lembra mais, né? Você não fica relembrando, Porque acho que né? quando você tá com rancor ou com um sentimento de não de estar chateado com aquela pessoa, né? Você fica lembrando daquilo toda hora, né? E tem gente que é igual, joga na É, cara, né? Fica, porque você fez isso, porque você fez isso, joga aquilo. na cara, Então, e isso é né? você E ficar ainda lembrando. alimenta outras pessoas, hein? E ainda alimenta outras pessoas, tipo, aquela pessoa ali, ó, fez um negócio comigo, né? Pecado gera Exatamente. pecado. Igual Olha a pregação aí, pecado gera pecado. o caso de traição, acho que se cabe muito bem nisso, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu perdoei, eu vou É, continuar com essa pessoa, vou continuar firme. Tá bom. Mas a pessoa toda hora tá jogando na cara dela, tá toda hora falando, mas você fez aquilo aquela vez comigo. Que você fez aquilo. Ué, se você perdoou e você não esqueceu, então acho que tipo, tem que meio que é igual, esquecer, né? é igual na questão do relacionamento. Tipo, eu perdoei aquela pessoa, mas agora eu não quero saber de me relacionar com ninguém, porque homem não presta, É, mulher não presta. então, ou você fica nessa, ou igual se for um caso um familiar. Toda vez que tem alguma coisa de família, você fica dando de indiretinha. Porque aquela pessoa fez É, aquilo aquela vez. Então, acho que nesse caso, se você perdoar, você tem que esquecer. Tipo, acabou, já passou, foi passado, sabe? Até porque Deus fala muito dessa questão, né? Da gente não ficar remoendo o passado, a gente não viver o que tá lá atrás. Deus fala, a gente tem que viver cada dia o seu dia. A gente viver nem no amanhã, nem no ontem. Tem que viver o hoje. esquecendo-me das coisas que deixei para trás e sigo para o alvo que é Cristo. É exatamente isso. Quem tiver mais alguma pergunta, se quiser mandar aqui pro Ronier. Maravilhoso. Ronier. Ronier. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Você tem mais alguma coisa para falar, Rony? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu só consegui realmente perdoar o meu pai quando eu entendi o quanto que Jesus me perdoou, cara. Né? Quando eu entendi o que Jesus fez por mim, né? E claro, igual a Camis disse, não é de um dia para o outro. Perdoei, tá legal. Não. É uma ferida que vai cicatrizando, entendeu? E aí eu foquei em Jesus. Foquei em Jesus. Jesus, meu, eu não posso guardar mágoa. Jesus me perdoou, né? O amor de Jesus é surreal. Porque Né? E como isso já pensou se Jesus ficasse remoendo tudo que a gente fez de errado? já pensou se Você quer já ser pensou se perdoado, mas Jesus. ontem você Ai, meu fez Deus. isso. A Cam, não vou falar com a Camis, porque ela mentiu pro Mike hoje. Oi? Você não Oi? vai pro céu porque você fez isso ontem, entendeu? Ontem eu vi você fazendo Né? isso. Então Vamos imagina. dar, vamos falar uma passagem aqui, né? Que é o que mais nos surpreende, nos surpreende. Adão, junto com a Eva, peca. Eles moravam no jardim. Quem me E dera morar no aí, jardim. né? Jesus, ele poderia se sentir traído. Ai, meu Deus, eles pecaram contra mim. Meu Deus. Jesus Meu vai lá eu, e procura. É, meu eu. meu Deus. Aí Jesus vai lá e procura Adão. Adão, onde está você? E Adão se escondendo atrás das árvores, gente. Deus, cadê você? Olha o amor de Deus para com a gente. Nós que somos cristãos, a gente tem que ter essa noção, cara. Agora, um cristão, eu falo, gente, se vocês vão para a igreja, pessoas que estão nos assistindo aqui,
vão para a igreja e entendem o quanto vocês são pecadores e o que Jesus fez por vocês lá na cruz, um amor incondicional, um amor incomparável, cara, e vocês não largaram o osso, ainda estão com essa Imerecido, né? mágoa. Cara, se mergulhem em Jesus. Mergulhem em Jesus, cara. Tenham Jesus como base, cara. Porque é muito fácil a gente pegar e falar para as pessoas que estão fora daí. Tem que falar também com as pessoas que estão dentro da igreja, Sim. né? Porque eu Principalmente, era da né? igreja. Eu era da igreja. Olha que coisa, né? E aí, até eu entender todo o processo, entender que eu também não merecia, não era digno de perdão, mas mesmo assim o Pai me perdoou, Jesus me perdoou, e é isso que me traz alegria, a alegria da salvação. Aí eu falei, opa, o Pai me perdoou, então eu posso perdoar. É exatamente isso. E é engraçado, né? Porque você citou, né, a parte de Adão e Eva, e é exatamente isso, assim, sabe? Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado. Mesmo assim, ele desceu e ele deu a chance. A única coisa que Adão precisava fazer era simplesmente assumir o pecado dele, assumir o erro dele. Falou: olha, Deus, me perdoa, eu pequei contra ti, acabei comendo fruto do. Acabou. Ali não tinha, sabe? Agora nele, foi É, essa mulher que você me deu aqui, ó. Você dessa louca? Agora a gente comeu fruto. Sabe por quê? Porque ele não reconheceu o pecado dele. E é exatamente o que a gente precisa fazer. A gente precisa reconhecer os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, que a gente não merece nada que a gente tem, que a gente não merece nada do que Deus faz pra gente todos os dias. Porque é todos os dias. O fato da gente acordar, da gente estar vivo, estar respirando, é a gratidão que a gente precisa ter para Deus. uma dádiva. Sabe, a gente não precisa de mais nada. Só o fato da gente estar respirando hoje já é motivo para estar agradecendo a Deus. E uma das coisas que o perdão traz é essa questão da gratidão a Deus. Porque a gente tem que reconhecer tudo que Deus fez. E a gente, quando a gente reconhece que somos pecadores, que somos falhos, que erramos todos os dias, é isso que traz pra gente a graça, que traz pra gente o perdão, que traz, sabe, a salvação pra gente. E a gente entendendo isso, é fácil a gente perdoar outra pessoa. Principalmente quando a pessoa não Exatamente. é da igreja, quando a pessoa é do mundo. Sabe? Que a gente vê que a pessoa não sabe o que ela faz. E é exatamente igual você falou, a questão do pastor também. As pessoas têm mania de achar que pastor é santo, que pastor não erra, que pastor não mente, ou até quem trabalha na igreja que não seja um pastor. Não, gente, são todos seres humanos, todos erram, todos, sabe, cometem erros, mentem, porque é do ser humano. E quem somos nós para julgarmos as outras pessoas, sabe? E aí É, a gente tem que estar aqui sempre perdoando, sempre pedindo perdão, sempre mostrando a graça, mostrando o perdão de Deus, né? Que acho que é o primordial, né? Que desde o começo Deus fala sobre isso, né? Sobre a gente reconhecer os nossos pecados, né? exatamente. Só Jesus, cara. Só, Jesus é a nossa base. só Jesus é a Jesus. nossa base. Então, gente, se perdoem quem tem que perdoar, libera o perdão para todo Perdoe. mundo, pede para que Deus ajude, porque é difícil, não é fácil, não é uma coisa de um dia para o outro, hoje eu vou perdoar. Não, não é assim que funciona. A gente pede perdão, a gente abre o nosso coração, mas é igual o Rony falou, é devagarzinho, é olhando a ferida, né? E cicatrizando com o tempo. E aí, com isso, né, a gente vai conseguindo liberar o perdão, mostrar a graça de Deus. E façam isso porque é muito importante. E a palavra de Deus diz: se nós não perdoamos o próximo, nós não seremos perdoados. Então, é primordial a gente perdoar o próximo. Senão, de nada adianta. De nada adianta ir para a igreja, de nada adianta falar da palavra de Deus. De nada adianta. Se a gente não perdoar o próximo, o inferno está bem ainda com as portas arreganhadas para gente. Vem uma palavra mágoa na minha cabeça aqui. Mágoa também, gente, tá ligado ali com o perdão, viu? Se você tiver mágoa de alguém, gente, por favor, gente. Então, a gente tem que entender que Liberte-se da somos todos mágoa. pecadores. Liberte-se da mágoa, cara. Nós não somos perfeitos. Olha só que moral que a gente tem.
eu não cometo isso, aquela pessoa fez aquilo porque ela é má, mas você também não é má? Você também é mau. Você é pecador igual aquela pessoa. Aquela pessoa que falhou com você só falhou um pouquinho a mais do que você ali, Ou em uma né? coisa que você não falhou, mas quem garante que você não fale mais uma coisa maior do que a outra? Porque Exatamente. pecado nós estamos cheios, né? Não adianta falar, ai, Antes não, de eu você sou olhar para. santa. Não, gente, eu vou ser santa até lá, quando eu morrer, olha lá. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos, né, tem nos ofendido. Antes de você julgar, né, a janela do vizinho, você tem que limpar a sua. É a questão da Limpa a gente tirar sua. a travinha do olho, né? Isso, cara. Isso mesmo. É exatamente Tem isso. que, Eu queria né? também E não perdoa. agradecer, Rony. Queria Ah, te agradecer por esse momento tá maravilhoso, perdoando. a live. Nossa, voou, já são 9h30. Nossa, Voou eu tipo tô rápido. muito. Foi assim maravilhosa. Eu agradeço por você também ter aberto o seu testemunho, né? Porque não é uma coisa fácil de se dizer, sair falando assim, né? Eu agradeço Exatamente. muito. E eu espero que toque no coração das pessoas, que o seu testemunho também sirva de exemplo para as muitas pessoas que vão assistir também, que a gente não tem nem mensura o tamanho disso, né? Eu queria te agradecer e queria que Exatamente. você fizesse uma oração para a gente finalizar, que Uhum. é a honra dos nossos convidados. Tá. Quero agradecer pelo convite Imagina. e estar fazendo a obra de Deus é a melhor coisa, né? Nos sustenta. E falar de um tema tão importante como esse é mega importante. Até porque Jesus está vindo, né? Ele nos perdoou nossos pecados e ele vai vir resgatar a igreja que também perdoa o próximo, Sim, glória a né? Deus. E nós É vamos isso. querer estar lá, né? Pelo amor de É. Jesus, nós vamos estar lá. Quem está assistindo também quer estar também. Não espere Uhum. Deus voltar para querer se arrepender. É isso. Bora orar? Bora! Bora. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa live maravilhosa, guiado por Ti, porque nós seríamos incapazes de fazer algo. Tudo é guiado por Ti, tudo é planejado por Ti, Senhor. E eu quero te agradecer, meu Deus, pelo seu perdão, pelo seu favor imerecido, pela sua graça maravilhosa que nos resgatou do lodo, do enxofre, do pecado, nos lavou e hoje a gente pode entrar no trono da graça, a gente pode se achegar a Ti, a gente pode conversar contigo, porque o Senhor nos ouve. Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar nos corações de todas as pessoas que entraram nessa live e se houver alguma mágoa, algum sentimento de ódio, de raiva, de rancor, que o Senhor possa tocar nesses corações e fazer com que elas entendam, Senhor, que elas também são pecadoras e que elas também não eram dignas de nenhum perdão, mas o Senhor perdoa elas. Então, Senhor Jesus, trabalhe nesses corações e faça com que elas deem um primeiro passo de iniciativa e liberem o perdão, porque só depois que a gente entende, quando a gente libera o perdão, a gente entende que nossa vida flui a partir daí, quando a gente libera o perdão. E assim como o Senhor nos perdoou primeiro, a gente também faz isso. A gente também libera o perdão. Obrigado, Senhor, mais uma vez pelo seu perdão, pela sua graça, pelo teu amor. Abençoe todos aqui na live, abençoe a Camis, abençoe o Mike. E é isso, Senhor. Obrigado. Amém. 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 Obrigada, Rony, Amém. mais uma vez, por estar Eu que agradeço. participando, por poder falar um pouquinho de Deus, que é maravilhoso também. E que Uhum. eu queria agradecer também a todos que estão assistindo a nossa live. Lembrando que quarta-feira que vem vai ter um assunto super top, que já está tudo programadinho nos mínimos detalhes.
Então não percam quarta-feira, 8 horas da noite. Ainda vamos continuar com a nossa live. E sempre também tá no YouTube. Então vão lá, se inscreva, Donai Podcast. Tem todos os episódios já que a gente já fez. Então vão lá se inscrever e curte o vídeo, compartilha, porque tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus. E obrigada mais uma vez, Rony. Eu que agradeço. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Um abraço Obrigada. a todos. Até semana que vem.